Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Agora, irmãos, Lucas 17, 3 e 4. Lucas 17, 3 e 4. Lembra vocês que a minha NVI, a tradução é um pouco, é mais contemporânea, então em alguns casos vocês acham um pouco diferente. Amém. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós sabemos que Tu és um Deus único, um Deus amoroso, meu Pai, um Deus que ama, Deus, o Teu povo, que tem prazer, Senhor Deus, oh Pai, no arrependimento sincero de coração. Tu és um Deus, meu Pai, que alcança, Senhor, oh Deus, o mais difícil dos homens, aquele Deus que aos olhos humanos não tem solução. Meu Pai, Tu és a nossa rocha, e é em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós depositamos a nossa esperança, Pai. Senhor, que nessa noite, Deus, que não seja, Deus, a boca de um homem apenas falando, meu Pai, mas seja, Deus, o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo venha conduzir as nossas vidas, para que possamos entender, Senhor, aquilo que é vontade Tua, aquilo que é vontade do Teu coração, para cada um nessa noite, meu Pai. Amém, aleluia. Podem sentar, igreja. Amém. Tão bom servir a um Deus único, verdadeiro, um Deus sincero, que ama o povo, que ama o povo dele, que ama também aqueles que ainda não são povo dele. Eu venho da pastora ali agora há pouco, orando pela... Levantou esse clamor devido ao carnaval, eu lembrei que eu falei assim: nossa, ela está orando sobre perdão, que é o que eu quero falar nessa noite. Eu falei assim: nossa, esse Deus é maravilhoso, como ele faz assim. Eu estava até pensando em falar alguma coisa assim, mas nem precisou, porque ela fez a introdução para aquilo que eu quero ministrar nessa noite. E assim, a gente viu tanto que Deus fala com a gente, tanto que Deus responde. É algo sobrenatural, assim, só mesmo quando você está na dependência dele, quando você está na confiança dele, que você vê o tanto que ele pode fazer e o tanto que ele faz. Amém? Amém. Como eu falei, eu quero falar sobre perdão, um ato de amor. Eu estava lendo essa passagem, essas duas passagens, e eu fui tocado sobre isso, assim, e eu quero passar isso para vocês, que eu achei muito, muito bonito que o Espírito Santo falou comigo. A Bíblia afirma que Deus perdoa os meus e os seus pecados. Amém? Diz que Deus perdoa e esquece. Aí você fala para mim assim: perdoar na ótica de Deus é não mais lembrar. Se é não mais lembrar, Deus quer que você tenha amnésia, que eu tenha amnésia? Será que Deus tem amnésia? É assim, uma coisa assim interessante. Aí eu falo para você: é claro, obviamente que não, absolutamente não. Deus não esquece de nenhuma das coisas que Ele fez desde o primeiro dia da existência de tudo. Ele não se esquece. E maravilhoso você pensar dessa forma, porque se Ele não esquece, Ele tem prazer em lembrar. Ele não tem preocupação quanto a isso. E a gente tem que aprender um pouco com essa ótica de Deus. Deus te criou ser pensante, com emoções, com características únicas.
no meio de uma sociedade de bilhões de pessoas, você é único, todos nós sabemos disso. Mas Deus deixou características comuns a todos nós, e uma delas é o perdão. Quando a gente pensa em perdão, a gente, em alguns casos, a gente não, mas assim, pelo menos eu, graças a Deus, não. Mas tem gente que se dói, que já lembra de alguém que fez algo muito, muito, muito pesado consigo, e você às vezes, né, começa a entrar numa tensão, num nervosismo ali por dentro, numa apreensão. Deus te perdoou. Se Deus te perdoou, você tem que aplicar isso também. Se você tem que entender que você tem que levar o legado do perdão, você tem que ser perdoador também. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando o homem foi criado, quando o homem foi formado ali, a Bíblia diz que Deus soprou nele o sopro da vida. E esse sopro veio de quem? Veio do próprio Deus. Porque nós temos essas características em nós, características que vêm do nosso próprio Deus. O perdão, como eu falei, ele é algo que está dentro de cada um de nós. Mas muitas das vezes a gente, por condições N, a gente não consegue levar isso adiante. Quando você lê na Bíblia que Deus nos perdoa, eu não quero que você leia como alguém que vai apagar da memória um erro que alguém cometeu. Não, até porque nós não somos computador. Nós não conseguimos dar um shift del na nossa memória e simplesmente pronto. Você não tem, sua memória não é uma memória que subscreve isso por cima ali e acabou. Não é. Você tem que lembrar, sim, mas você tem que lembrar sem dor. Perdão é isso, é lembrar sem dor. Perdão é alguém me feriu, sim, alguém me magoou, sim, mas eu consigo perdoar essa pessoa a ponto de conviver com essa pessoa, a ponto de andar com essa pessoa e não mais me lembrar daquilo que ficou para trás. Amém? Uma das características do perdão, que ele é necessário, ele é vital e saudável para a existência humana. O ser humano ele não conseguiria viver, nós não conseguiríamos viver, se nós não tivéssemos essas características em nós. Por quê? Porque nós iríamos entrar num estado de ira, depressão, e vai. E Deus te lembra que você tem que perdoar. Em suas orações, se não houver o perdão, essas suas orações elas não serão atendidas. Então, o perdão ele é algo tão forte, que aí entra uma questão bem simples. Um exemplo bem simples. Vocês lembram da história de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado? A Bíblia diz que ele levantou os olhos para o céu e pediu perdão a Deus pelos irmãos dele, pelo povo que ele estava. Quando ele fez isso, ele orou, e a oração dele, mediante o perdão que ele liberou, independente da situação que ele estava vivendo, essa oração foi tão forte que tempos depois a gente vê Saulo sendo transformado, porque Saulo estava ali no meio. Então, o que é uma oração? O que é você liberar perdão? O que é você ter no coração esse amor incondicional a ponto de você ter o desejo de orar por uma pessoa que te magoou? Estevão teve isso. A gente vê José teve isso. José foi vendido. Gente, que tristeza. Você tem irmão, de repente teu irmão te colocar numa situação que você vira escravo. Oh, Deus. Então assim, quando a gente para pensar em perdão, a gente tem que entender
de amor. Nós que deveríamos ensinar do perdão, por muitas das vezes nós não temos vivido isso. É o irmão que nos feriu no Facebook, que soltou uma frase no Facebook e essa frase nos feriu. E ainda assim a gente não consegue aplicar esse amor, não consegue viver esse amor, não consegue viver o perdão. Ai Deus, você sabe o único remédio para o rancor, o único remédio para o ódio, o único remédio é o perdão. E o perdão ele tem que ser bebido, esse remédio ele tem que ser bebido em uma dose única. Não existe aquela coisa de 8 em 8 horas. Ah, porque hoje eu perdoo um pouco, amanhã eu perdoo outro pouco. Ah, porque hoje eu estou conseguindo já perdoar, já estou conseguindo falar com o irmão. Não, meu irmão, não pode. Eu sei que eu falo isso porque eu já vivi isso. Por muitas e muitas das vezes, tem sido difícil para nós, e é difícil mesmo. Mas como é interessante quando a gente começa a aplicar isso à luz da Bíblia, quando a gente começa a focar a questão do perdão na ótica de Jesus. Jesus ele não deixa margem para que a gente possa ficar sonhando em perdoar aos poucos, ou perdoar quando eu quiser. Se o teu irmão tem uma dívida com você, se o teu irmão tem te ferido, meu irmão, você tem que olhar para ele com os olhos de Cristo, com os olhos do amor. Se o seu irmão, isso é muito ruim, porque às vezes acontece até mesmo, irmão que empresta dinheiro para irmão, e o irmão falha em pagar com o outro lá, aí pronto, o irmão já vem com 5, 6, 10 pedras na mão, querendo apedrejar como foi com Estevão, ou em alguns casos não fala mais com o irmão, ou então faz um grupinho para falar mal do irmão, e muitas das vezes a igreja tem vivido isso. Nós como cristãos temos passado por isso. Se fosse você, se fosse eu, para nós termos que pagar pelo nosso pecado, esse pecado seria impagável. Mas precisou alguém tomar a decisão de que eu quero aquele povo. Eu quero aquele povo, se eles me amarem, eu os perdoarei. Jesus Cristo pagou um preço que para nós não teríamos como pagar. E por muitas das vezes a gente, por birra, por infantilidade, olhamos para o nosso irmão, aquele que falou conosco. Muitas das vezes a gente tem não quero nem dizer a palavra que eu pensei aqui, mas muitas das vezes a gente tem a atitude de chegar na igreja, cumprimentar, e eu já vi isso, cumprimenta-se 1, 2, 3, e desfaz e sai, para não cumprimentar o irmão, que a pessoa está com mágoa no coração. O que diria Jesus se estivesse do lado? O que Jesus falaria sobre o perdão nessa hora? Meu irmão, como eu falei, o perdão é remédio. O perdão é um bálsamo que te lava, que te purifica. A gente pega textos que falam sobre o bálsamo, que era um óleo perfumado. Esse óleo era usado para banhar, para purificar. A gente vê isso em alguns filmes de medievais, tudo mais, que mostra essas coisas. Você tem mais ou menos uma visão. E o perdão, ele é um bálsamo. Ele te lava, ele te limpa, ele desata correntes. Eu não sei, a gente com a nossa visão humana, eu falei para Deus, bem Deus, perdão, para falar assim para a igreja, perdão é tão óbvio. Mas perdão, por que perdão? Porque Deus precisa falar com alguém. Porque Deus quer falar de repente, às vezes, e por muitas das vezes a igreja vive o hoje, mas esqueceu lá atrás. Talvez lá atrás alguém me magoou, alguém te magoou. E por muitas das vezes a gente entra dia, sai dia, entra ano, sai ano. Estamos vivendo um ano de reinar em vida, queremos reinar em vida, eu quero em nome de Jesus. E a gente fala, Deus, por que nada acontece? Senhor, eu tenho orado, eu vou na igreja, eu tenho participado dos cultos, eu participo de campanha, e por que nada tem acontecido comigo?
a gente está com algo dentro de nós que nem mesmo você, nem mesmo eu sabemos. Que aí devemos buscar à luz da Bíblia, ao fogo das Escrituras, aquilo que Ele quer passar para a gente. O perdão, ele reconstrói pontes. Pontes entre pessoas, irmãos, amigos, entre situações diversas. Mas para que possa acontecer o perdão, tem três características que a gente tem que, pelo menos, lembrar delas. A primeira aqui seria que o perdão é incondicional. O que é isso? Perdão incondicional. É eu perdoar aquele que me magoou, independente dele. Isso não é política, não é jogo político, isso não é posicionamento estratégico, não. Vou lá, vou pedir perdão para ele porque eu quero alguma coisa dele. Ele pode me dar alguma coisa. Não. Jesus Cristo não ensinou isso para a gente. Perdão para você, perdão para mim, tem que ser alguma coisa do tipo, eu sei que fulano me magoou, eu sei que ciclano me feriu, mas eu tenho no meu coração amor por ele. Eu vou perdoá-lo independente de qualquer coisa. Porque muitas das vezes a minha vida, a sua vida vai ficar amarrada por conta da liberação do perdão não executada. Deus, Ele tem compromisso unicamente com a palavra dele. A palavra é bem clara. Você tem que perdoar, eu tenho que perdoar. Aí muitas das vezes a gente quer colocar Deus na parede, queremos viver uma falsa religiosidade, onde a gente está certo e todos ao nosso redor estão errados. Porque exclusivamente a gente não quer reconhecer que muitas das vezes o problema está em nós. Porque quando eu reconheço que sou eu vou lá e estendo a ponte. Peço perdão, libero o perdão, oro pelaquela pessoa, derramo graça sobre a vida dela. E o que é a graça? Favor imerecido. Eu tenho que fazer isso. Porque se eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, se nós temos essa obrigação. Não é aquele que trabalha conosco que nos feriu, não é aquele que mora lá na nossa casa, mas que não conhece a Cristo. Não é. A igreja tem passado por um momento de só olhar para o umbigo. Os cristãos da nossa geração, eles estão única e exclusivamente preocupados consigo, com o seu bem-estar, com a sua necessidade. Mas irmão, se você quer, se eu quero só buscar minha necessidade, ainda assim, o perdão tem que ser algo que tem que estar no teu coração. Deus precisa falar com você sobre o perdão. Como eu falei, foi lá Estevão, foi José e tantos outros. Davi quando estava na caverna, que viu Salomão, Davi teve misericórdia dele, porque Davi sabia, não poderia. Ele teve misericórdia. E muitas das vezes a igreja tem clamado por avivamento, nós temos clamado, eu tenho clamado por avivamento, a igreja tem clamado, e muitas das vezes não acontece. Por quê? Porque quando a gente vai na internet, se a gente tem chance, porque a internet é terra sem lei, terra sem dono para muitos, eu solto aquilo que eu penso. Quando eu estou de frente do teclado, que está só eu sozinho ali, só eu, ou pelo menos eu acho que estou só eu esqueço do Espírito Santo. Se eu sou lavado e remido no sangue de Cordeiro, o Espírito Santo está do meu lado. Aí eu faço e aconteço. Aí eu não tenho dó daquele que vai ler a mensagem lá do outro lado. Eu não tenho um pingo de dó. Eu não estou nem aí. Isso não é perdão, isso não é amar. Segundo ponto, como eu falei, eu já entrei nele, o perdão tem que ser liberado o mais rápido possível. Porque quando você libera o perdão, naqueles primeiros minutos, segundos, naquele instante que você foi ferido, o diabo não tem oportunidade de trabalhar na tua mente. O diabo não tem oportunidade de trabalhar no teu coração. Consequentemente, ele não vai criar no seu coração uma raiz de amargura. Ele não vai criar no seu coração uma raiz de
ódio. Eu ouvi certa vez de uma cristã que não falava com uma pessoa da igreja dela há 7 anos. Graças a Deus que isso não é aqui. Graças a Deus. Eu estava fazendo um serviço, a mulher conversando com outra lá e pá, e soltou. Isso ficou na minha mente. Isso ficou. Agora seja sincero, se Cristo voltar, será que essa pessoa, será que ela vai estar certa? Ela pode até se achar que esteja certa, mas eu não acredito que ela esteja. Eu não acredito, porque não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o perdão tem que ser liberado. E como eu falei, uma das características é essa: tomar a decisão mais rápido. Pode parecer contraditório, mas nesse caso, o confronto gera paz. Pode ser contraditório para os seus olhos, ou você pode achar que é contraditório, mas não é. Por quê? Porque o Espírito Santo, logo naquela hora que você foi ferido, que você foi magoado, antes que você pense em deixar criar uma raiz de ódio, de mágoa no seu coração, se você chegar na pessoa e der um abraço nessa pessoa, não tem demônio no mundo, meu irmão, não tem situação contrária. Aleluia. Quantas e quantas vezes a gente é ferido, quantas e quantas vezes a gente é atacado, é caluniado. A igreja é caluniada. Eu peguei hoje, acessando a internet, eu fui ver um vídeo, daqui a pouco, não aguentei ver 3 segundos, porque a pessoa já começou atacando a igreja, e não era a Batista Donai, não era outra igreja lá no sul, mas são meus irmãos em Cristo. Eu não vou assistir, eu não vou dar crédito para aquele vídeo, não vou. Perdoo, amo aquela pessoa e peço que Deus o converta, para que ele um dia venha se arrepender daquelas palavras que ele colocou ali. É muito sério. Nós temos vivido uma situação na nossa geração, talvez o efeito da internet, talvez o efeito do computador. Temos vivido uma situação de mudança de personalidades. E assim, a gente tem acompanhado algumas coisas, isso tem ferido o coração da gente. É como a pastora falou, eu estou sensível, não estou assistindo televisão. Tamanhas desgraças que têm acontecido. E a igreja, nós temos sido omissos. Será que no dia que nós estivermos diante do grande trono branco, será que eu falar para Deus: Senhor, eu tenho 3 filhos pequenos, não pude fazer, será que vai justificar? Eu acho que não. Será que se eu disser para Deus: Senhor, eu estava ocupado porque eu estudo, à tarde eu faço atividade socioeducativa, à noite eu faço cursinho. Meu irmão, essa vida é tão passageira, essa vida é tão breve para uma eternidade que a minha mente, que a tua mente, a nossa mente não consegue acompanhar. E ainda assim, vivemos uma vida como se fosse aqui agora e acabou. É hoje, simplesmente eu vivo hoje. O meu hoje importa, o amanhã não estou nem aí. Aleluia. Oh Deus. E o mais importante de uma característica do perdão é que o perdão é fruto de uma vida, de um relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Porque quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, o Espírito Santo te incomoda, meu irmão. Quando eu tenho uma vida de intimidade com o Espírito Santo, ele me incomoda. Ele me incomoda e não vai querer que eu fique brigado, que eu fique chateado, que eu seja irmão casquinha de ovo, que qualquer coisinha quebra, qualquer coisinha estou dodói, estou judiadinho. O Espírito Santo, ele tem buscado nessa igreja um crescimento espiritual. Ele tem convidado pessoas aqui a um crescimento espiritual. A gente tem visto isso. Só que eu vejo que ele não está satisfeito só com essas pessoas. Ele quer isso com a totalidade. É muito fácil dizer, ainda mais hoje em dia, dizer que eu sou crente,
terra, vou passar a régua. Acabou. Irmãos, eu falo isso para vocês jovens, eu falo isso para mim que sou jovem também. Um pouquinho mais velho, mais jovem. É sério, igreja, é sério, irmãos. Nós temos passado por cima de valores da igreja, que homens do passado morreram queimados em fogueiras. Quando você para para ler, não vou nem dizer daqui dos apóstolos, não vou nem dizer de Cristo, não, porque eu acho que esses aqui estão num nível acima. Cristo é inconfundível, Cristo é inalcançável por nós. Mas quando você para ler histórias de homens de fé que deram sua vida numa fogueira, que foram perseguidos de várias e várias formas, para que hoje nós estivéssemos com o Evangelho na mão, para que hoje nós pudéssemos ter a Bíblia aqui. Aí a gente vê crente brincando de ser crente, igrejas e mais igrejas brincando de ser igreja. Gente, o Espírito Santo, ele é real. A obrigação de todo cristão é conhecer o Espírito Santo. A obrigação de cristão não é achar que o Espírito Santo existe, que o Espírito Santo pode ser na vida do irmão, que o Espírito Santo pode ser naquela igreja, não. O Espírito Santo, ele é real. Ele clama. A Bíblia diz que ele clama com gemidos inexprimíveis. Seria justo da igreja de hoje fazer o que está fazendo? É justo? Como eu falei, pessoas tão valiosas que viveram antes de nós, que pagaram preços incalculáveis. E se daqui 200 anos a igreja dependesse da minha fé, da sua fé, o Evangelho chegaria a pessoas daqui 200 anos? Temos que pensar isso. Temos que pensar isso, porque se for olhar bem, se for ver bem essa geração, hoje está difícil. É por isso que a gente, às vezes eu conversando com minha esposa, a gente chega assim nessa conclusão de que a gente está vivendo a última geração. Porque eu acho que se Deus dependesse do homem hoje, dependesse de nós, assim, da igreja como um todo, a igreja tem sido tão omissa, a igreja tem buscado valores individualizados. A pastora falou aqui assim, eu estava ali assim com o meu coração no mesmo espírito. A gente vê jovens morrendo, aquela boate que pegou fogo lá. E a gente, quem aqui orou? Será que a gente orou? Pelo menos para que o Espírito Santo confortasse a vida dos familiares? Individualmente, será que a gente fez isso? Por que não? Porque a igreja busca hoje valores. Igrejas e igrejas, ministérios e ministérios. Nós temos que aprender que o Espírito Santo só vai mudar a nossa nação, só vai mudar esse país, quando a igreja deixar de achar, eu sou a melhor igreja, porque a minha placa é melhor, porque a minha igreja é isso, é aquilo. É muito fácil dizer, eu sou cristão, é muito fácil. Agir como um é que é difícil. Viver uma vida reta lá fora é que é difícil. Então, igreja, o perdão, ele tem que morar no coração do homem. O perdão, como eu falei no começo, ele tem que ser um ato de amor. Nem a gente vê o irmão que é desviado, a irmã que está desviada, afastada, não vou nem falar desviada, porque essa palavra é tão boba. O irmão está afastado dos caminhos do Senhor. Aí eu sou o primeiro a condenar. Que perdão é esse? Que amor é esse? Que amor? O Espírito Santo te chama, gente. O Espírito Santo te chama, jovem. Você acha que o quê? Você acha que... Vamos pensar. Estou com 18, estou com 19 anos, estou com 20 anos. Tenho minha vida pela frente. Eu falo para vocês. Por algumas vezes
que eu busquei, e se eu tivesse morrido naquelas situações, com certeza eu sei para onde eu iria. Eu não iria para junto do meu pai. Então assim, às vezes a gente acha que é muito bom, que sou muito capaz, que tenho uma possibilidade de chegar lá na frente. Cuidado, cuidado. A gente tem que pensar que se o Evangelho tiver que seguir à frente, ele tem que seguir por exemplo nosso. Porque a gente vai continuar levando a tocha, igual na Olimpíada, quando a tocha é passada de um por um, até chegar na pira olímpica e ser acendida a pira. O Evangelho é do mesmo jeito. Aleluia. Então eu só quero que você entenda nessa noite que o Espírito Santo, ele quer uma intimidade maior com você. Ele quer trabalhar no seu coração, no meu coração. Mas para isso, valores como perdão, como amar o próximo, independente, incondicionalmente,